Glória a Jesus. Ele sara a nossa alma. Ele sara a nossa alma. Diga, obrigado, Deus, porque Tu curas a minha alma. Tu curas as minhas feridas. Obrigado, Deus. Nós estamos juntos para podermos estar à volta da Palavra de Deus e estarmos à volta do propósito de Deus para as nossas vidas. E estamos a viver um tempo em que as pessoas se aproximam e se relacionam e se deslocam e viajam para estarem juntas umas com as outras, passarem um dia, um fim de semana. E muitas vezes existem conflitos nesses dias. E muitas vezes é uma situação difícil saber com quem vão estar por causa de problemas que surgiram durante a vida ou durante o ano. E só o pensar em encontrar-se com a tal pessoa ou colocar a hipótese de se encontrar ou não encontrarem, então é uma aflição. No entanto, o Natal precisa de ser celebrado. E Natal de Jesus fala-nos de reconciliação, fala-nos de darmos a mão, de darmos mais uma oportunidade. Natal é isto mesmo. É confiar, é esperar que algo melhor pode acontecer e que nós podemos ser influência positiva para todos aqueles que estão à nossa volta. E permitirmos que outros também possam ser influência positiva para a nossa própria vida. Então, muitas vezes, encontramos famílias que estão num grande enredo. Que grande enredo! E podíamos citar aqui vários tipos de enredos. Mas hoje, o enredo que levou ao Natal, onde é que teria começado? Logo em Gênesis. E nós vamos abrir a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis, no capítulo 3, verso 8, até ao verso 19 por aí, diz o seguinte: E ouviram a voz do Senhor Deus, que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Olha o enredo que estamos aqui. Que grande enredo. Onde estás? E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. Temi. Que grande enredo. Teve medo. E Deus disse: Quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore de que te ordenei que não comesses? Então disse Adão: A mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e comi. Que grande enredo. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Que grande enredo. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isto, maldita serás
mais que toda a besta e mais que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás e pó comerás todos os dias da tua vida. E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição, com dor terás filhos, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. E a Adão disse: porquanto deste ouvidos à voz da tua mulher, e comeste da árvore de que te ordenei, dizendo: não comerás dela, maldita é a terra por causa de ti. Com dor comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos também te produzirá, e comerás a erva do campo. Do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e em pó te tornarás. Então nós podemos dizer que o primeiro encontro entre após o homem desobediente e Deus está aqui, nesta passagem. Surge nesta narrativa. A semente prometida revela que Deus é soberano. Esta semente nós lemos aqui no verso 15. Que Deus é soberano e tem controle de toda a história, na qual esta história tem um final feliz. Diga, esta história tem um final feliz. O enredo é grande. A problemática é enorme. Mas Deus está no controle. Diz à pessoa que está ao teu lado: Deus está no controle. Deus cita Adão e Eva como deveriam viver, como deveriam aproveitar a vida lá no Jardim do Éden, como eles deviam cultivar, porém, da árvore da vida, da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles não deveriam comer. Então, eles não deveriam provar. Mas o que é que aconteceu? Que grande enredo. Eu não sei qual é o enredo que estás a atravessar na tua vida, mas se Deus arranjou solução para o maior enredo da humanidade, qualquer enredo que tu estejas a passar ou que tenhas te metido, Deus pode intervir. Podemos crer? Então, quer nós, os que estamos aqui nesta noite, quer aqui no Alentejo, em Portugal, em todo o mundo, Deus pode intervir. Deus pode intervir. Então, foi por aí que, em diálogo com a serpente representando Satanás, representando todo o mal, distorceu a palavra de Deus, então levou Eva e levou Adão a desobedecerem a Deus. E a desobediência, nós podemos dizer, novamente, que grande enredo. Tal enredo levou para o Natal, para o caminho do Natal. E esta semente que nós lemos, que nós vimos aqui, nós vamos falar um pouco dela. Que semente é esta? Então, este episódio é chamado da queda da raça humana. Quando Adão e Eva desobedeceram a Deus. É chamado isto aqui de queda do homem. A queda da humanidade. E algumas maldições, como consequência desta desobediência a Deus, foram apresentadas por Deus a Adão como representante do género masculino. A Eva foi apresentado também maldições como representante do género feminino e foi apresentado maldições à serpente, não é? Como representante do mal.
Então haveria inimizade entre a descendência da mulher e a serpente. Desde o começo da humanidade percebemos que existem dois povos. Uma linhagem redimida por Deus. No Antigo Testamento vimos Israel. E chegamos ao Novo Testamento e temos também a Igreja. Então, desta forma, há uma linhagem de Deus e há uma linhagem que se afasta de Deus. Duas linhagens. Um dos argumentos da serpente para convencer Adão e Eva foi para eles se tornarem como Deus, conhecedores do bem e do mal. Até ali, eles apenas conheciam o bem. Só eram conhecedores do bem. Mas agora, a serpente está ali a dizer a eles que eles podem também experimentarem algo que eles ainda não experimentaram. Estava a falar certo. Eles podiam experimentar, não apenas de uma forma intelectual, mas também experimentar de forma física, de forma pessoal, o mal. Terem essa experiência. Terem esse conhecimento, não apenas intelectual, mas também, se comessem daquele fruto, poderiam conhecer por experiência própria a experiência da maldade, do pecado. E eles escolheram, então, essa tendência, comerem o fruto. Eles apenas eram conhecedores do que era bom. E inauguraram novas experiências, inauguraram o capítulo da maldade para eles e para toda a humanidade. Estamos a entender até aqui? Eles inauguraram aqui esta experiência. Hoje em dia nós vemos quantas vezes jovens que são aconselhados, são educados bem pelos pais. E eles preferem e dizem, não, mas eu tenho que bater com a minha cabeça. Eu tenho que bater com a minha cabeça. Eu tenho que experimentar então o mal. E diz, mas não precisas de experimentar. Tu podes ver o que aconteceu na vida de A, o que tem acontecido na vida de tantos outros, por terem optado mal na sua vida. Então, tu não precisas ser apenas ser inteligente, tu precisas ser sábio, não é? Para aprenderes não apenas com os teus erros, mas aprenderes com os erros dos outros, para não cometeres erros, não é? Mas Deus tinha-lhes avisado, Deus tinha-lhes orientado. E Deus tem falado com cada um de nós. E nos dias de hoje, Ele continua a falar com a humanidade. Não virou as costas. Não se esqueceu de nós. Não nos colocou à deriva. Então, o que nós vimos aqui que Adão e Eva, ao cometerem o pecado, o que é que aconteceu com eles? Eles esconderam-se de Deus porque sentiram medo de Deus. Porquê é que se esconderam de Deus? Porque sentiram medo de Deus. Eles esconderam-se de Deus porque sentiram vergonha de Deus. Diga, sentiram medo, sentiram vergonha e sentiram culpa consciente. Uma culpa consciente. É ou não é um grande enredo? Que grande enredo que eles se colocaram e que nos colocou a todos nós, a humanidade. Que grande enredo. Mas o enredo, por muito grande que seja, por muito grande que seja o pecador, para um grande pecador, há um grande Natal. Há um grande Salvador. Deu origem a este Natal valioso que nós podemos comemorar hoje. Obrigado, Deus. Obrigado. Mas precisamos entender algo. Adão e Eva passaram-nos este pecado. Herdámos deles o pecado. E nós lutamos diariamente contra o medo. Lutamos diariamente contra a vergonha. Lutamos diariamente contra a culpa consciente e entre outros sentimentos e ações que sabemos que são errados. Diariamente. É ou não é verdade? Diariamente. Herdámos isto de Adão e Eva. Na verdade, assim
como as trevas são a ausência da luz, o mal é também a falta do bem. E nós precisamos entender isto e vivermos o que Deus tem para nós. Não ficarmos a viver aquém daquilo que Deus tem para nós. Amém? Mas dizer, Senhor, eu quero viver no teu propósito. Então, desde Gênesis 3, esta tem sido a nossa realidade. Lidar diariamente com o pecado. Lidar diariamente com o pecado. Mas existe uma boa notícia. Diz à pessoa que está perto de ti, existe uma boa notícia. Existe uma boa notícia. E esta boa notícia, nós vamos dizê-la hoje ainda a alguém. Esta boa notícia, nós vamos compartilhar este fim de semana a alguém. Vamos partilhar este grande enredo que aconteceu há bastante tempo atrás. Mas que existe uma boa notícia. Existe uma grande notícia. Amém? É decretado que esta realidade teria um fim e que nos seria devolvida a primeira experiência da realidade no jardim do Éden com a ausência do mal. Devolvido. Então, o fim da serpente, que já vimos que é a representante do quê? Representante de tudo o que é, representante de tudo o que é mal. O fim da serpente chega com Gênesis 3,15, com o descendente da mulher. A semente prometida que viria no futuro. Esta semente prometida que viria no futuro. Estamos nós aqui a comemorar hoje. Amém? E que diz esta semente prometida que esmagaria a cabeça da serpente. A cabeça da serpente era esmagada. Amém. Então, vejamos. A primeira promessa de um Redentor está aqui em Gênesis 3,15. Começa aqui o caminho da semente. O caminho para o Natal. Jesus nasceu. Amém. O caminho para o Natal. Vimos em Gênesis, no livro de Gênesis, temos Abel, Sete e Noé. Temos depois Sem. Temos Abraão. Temos Isaac. Temos Jacó. Temos Judá. Davi. Não é? Temos lá Davi em 2 de Samuel 7. Até Judá nós temos aqui em Gênesis, todos estes capítulos aqui. Mas depois também temos em Isaías, Cristo Emmanuel. Em Mateus, em João, em 1 de João, no Novo Testamento, Antigo Testamento, apresenta-nos então esta semente. Amém? Esta semente prometida, o Messias prometido. E neste palco desta história, deste grande enredo e desta redenção, a passagem de Gênesis 3,15 é finalmente cumprida assim, em Jesus Cristo. É cumprida em Jesus Cristo. É consumada a semente da mulher que esmaga a cabeça da serpente. Amém. Então, neste clímax da maldição dada diretamente à serpente, maldita és, porém inimizade entre ti e a mulher. Aqui retrata duas linhagens de semente. Duas linhagens. A Eva não morreu imediatamente assim que comeu do fruto. Certo? Adão também não. Não comeram, não morreu imediatamente. Não. Ainda viveram alguns anos. Não é? Começaram a morrer. Mas não morreram imediatamente, não é? Então, desta forma, ela ainda viveu o suficiente para dar luz, filhos. Gênesis 3, 16. E a mulher disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor terás filhos. E o teu desejo será para o teu marido. Então, assim, nasce Caim.
E diz, lá no capítulo 4, verso 1, adquiriu um varão com o auxílio do Senhor. Caim. No entanto, em 1 João 3,12, 1 João 3,12, diz que Caim, na verdade, era do maligno e matou Abel. Caim, 1 João 3,12. E Caim também foi como o seu pai espiritual, o diabo, no sentido de ele mesmo receber maldição. O próprio Caim recebeu maldição. Assim como a serpente tinha recebido maldição, Adão e Eva tinham recebido. Agora Caim recebe maldição também. Assim Caim e Sete são sementes diferentes. Caim foi o cabeça da linhagem da serpente. Sete foi o cabeça, o patriarca, da linhagem da promessa. Então, nestas duas linhagens, em que vimos aqui no livro de Gênesis, no capítulo 4, 26, né, diz que depois nasceu o filho Enos, e daí se começou a invocar o nome do Senhor. Capítulo 5, verso 22. Desta linhagem surge também um Enoque que andou com Deus. Amém? E não experimentou a morte. Gênesis 5, 24. E Hebreus 11, 5. Não experimentou a morte. Um Lameque que teve depois de Noé. Noé é um tipo de Cristo, homem justo, no meio de um povo adúltero, de pecado. Mas Noé vem e disse: este, Noé, nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Veja, nós estamos aqui diante de duas linhagens, não é? Gênesis 3,15 trata-se de um diálogo entre Deus e a serpente. Depois do pecado de Adão e Eva no paraíso, depois desta ter induzido Adão e Eva ao pecado no paraíso. Neste texto é estimulado a interpretação messiânica à vitória final da humanidade, que virá através da linhagem da mulher que se cumpriu no nascimento e da obra redentora de Jesus Cristo. É por isso que nós valorizamos o Natal. Não estamos minimamente preocupados se foi no dia 25 de dezembro, ou no dia 24, ou se foi no mês de dezembro, ou se foi em que mês é que foi. Mas não deixamos de comemorar o Natal. O importante é que esta semente chegou. Amém? O importante é que Jesus nasceu e cumpriu a sua missão, pelo qual ele nasceu, no qual ele veio. Amém? Então, a própria criação, diz-nos a palavra, será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então vejamos melhor o significado. Porém, inimizade entre ti e a mulher. Deus afirma que deverá existir inimizade permanente entre Satanás e a raça humana. Entre a tua descendência e o seu descendente. É desta forma que nós entendemos que Deus repete a afirmação anterior dizendo que a inimizade estará estabelecida entre todos os que estão sujeitos a Satanás. A tua descendência e o descendente da mulher. Quem é o descendente da mulher? Cristo. Cristo é este descendente da mulher, esta semente. O Novo Testamento aponta-o, por exemplo, em Gálatas 4:4. Gálatas 4, que diz assim: vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. Este te ferirá a cabeça. Este te esmagará a cabeça. Quem fez isto foi Cristo. Foi Jesus Cristo. Jesus Cristo esmagou a cabeça da serpente. A serpente que enganou Adão e Eva.
para mexerem, para desobedecerem a Deus, para comerem do fruto que não deviam ter comido. Então, encontramos vitória aqui, através de Cristo. Cristo derrotou Satanás, ao ter nascido, morrido e ter ressuscitado entre os mortos. Amém? Quando Cristo completou a sua obra de redenção, salvando os pecadores e ressuscitando. Amém? Então nós lemos, tu lhe ferirás o calcanhar. Isto é referência certamente à crucificação de Jesus, que foi necessário. Mas comparado à sua ressurreição, é apenas um ferimento no calcanhar. Não é? A serpente lhe feriu o calcanhar. Mas ao ferir o calcanhar, Cristo esmaga-lhe a cabeça. Por isso nós somos hoje, mais do que vencedores. Por intermédio de Cristo Jesus. Porque é que nós somos mais do que vencedores por intermédio de Cristo Jesus? Porque nós, hoje, temos poder sobre o pecado. O pecado não mais pode nos dominar, porque nós estamos em Cristo Jesus. Amém. Não vivemos mais para o pecado, embora pecadores que sejamos, mas somos pecadores remidos pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém. Mas um dia nós não iremos apenas ter domínio sobre o pecado, mas um dia nós iremos ter na eternidade, para onde o Senhor nos quer levar, a todos aqueles que aceitarem Jesus como seu Senhor e Salvador, como o verdadeiro Natal na sua vida, iremos ter a vivência com a ausência do pecado. A ausência de pecado. Aí não haverá mais pecado, não haverá mais dor, não haverá mais sofrimento. Graças a Deus. Graças a Deus. O fim da serpente chega com Jesus. Este Gênesis 3 é bastante importante. Podíamos ter escolhido uma passagem do Novo Testamento, do nascimento de Jesus, mas verificamos logo em Gênesis 3 a promessa da vinda deste Jesus. Amém? E em Isaías logo também. Um filho se nos deu. Então, é apenas uma introdução de uma grande história vivida com grande expectativa de vencer o mal por personagens do Antigo Testamento, até chegarmos ao Novo Testamento e nos é revelado que Jesus Cristo é o descendente que não pecou, que Jesus Cristo, Ele viveu uma vida perfeita, que Ele morreu em nosso lugar, que Ele pagou o preço dos nossos pecados. É por isso que nós nos alegramos tanto com o nascimento de Jesus Cristo. Amém? E Ele cumpriu a sua missão. Jesus, então, é o descendente da mulher que esmagou a cabeça da serpente. Terminando nesta noite, o que é que isto tem a ver connosco? O que é que isto tem a ver connosco? O que é que isto tem a ver connosco? A vinda de Jesus já estava planeada antes da fundação do mundo. Veja, logo lá em Apocalipse 3:8, Apocalipse 22, 1 e 2, se alguém tomar nota e quiser depois ler, por exemplo. Então diz que nada foge ao controle de Deus. Estava planeado antes da fundação do mundo. A vinda de Cristo já estava planeada. Não é tremendo? Não é tremendo? Podemos dizer obrigado, Deus. Obrigado, Deus, porque tudo está planeado nas tuas mãos. Os planos de Deus são mais altos que os nossos planos. Os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos. Os caminhos de Deus são mais altos que os nossos caminhos. Então nós só temos que dizer obrigado, Deus. Obrigado, Deus, por esta tão grande salvação. Deus ama-nos desde a eternidade passada. Diz à pessoa que está ao teu lado, Deus ama-te desde a eternidade passada. E Ele quer te levar
para a eternidade futura, salvo, remido pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, aqui estamos nós, realmente nesta convicção de que o Senhor nos ama. Amém? E confiando em Jesus, o pecado não fará mais parte da nossa existência. Confiando em Jesus, o pecado não fará mais parte da nossa vida. Não corremos mais para o pecado. Não, a dor da alma não fará mais parte da nossa existência. Não! Porquê? Tal como dissemos, hoje estamos livres da culpa do pecado. Hoje tu podes ficar livre do medo de Deus, livre da vergonha de Deus, livre do pecado. Amém? E certamente, hoje estamos livres do poder do pecado que dominava. Amém? Então podemos dizer, fomos justificados. Fomos santificados, somos santificados. Aleluia! E por fim, então lembrar, um dia seremos livres da presença do pecado. Esta esperança da vinda do Senhor Jesus Cristo. Ele virá e breve virá. Breve virá buscar os que confiam nele. Breve virá buscar a sua igreja, a sua noiva. Amém? Para vivermos com ele para todo o sempre. Vamos ficar de pé.